capítulo 8, de 29 a 32. Vamos lá? E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, até o 33, responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livre? Amém? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, Pai, para aprender da Tua palavra. E Teu Espírito Santo fala a minha vida e através de mim, para que alcance os corações dos Teus filhos, dos Teus servos, ó Pai, e possamos caminhar seguro na Tua palavra, que é Jesus Cristo. Por isso eu te agradeço em nome de Jesus. Jesus estava na Galileia. E na Judéia era tempo das festas dos tabernáculos. Então, seus irmãos disseram a ele: vamos para a Judéia, porque as coisas que tu fazes, né, não podem ser feitas ao oculto, tem que ser mostrado para o mundo. E Jesus responde a eles: o meu tempo não é chegado. Vão vocês. E eles foram. Mas passado um tempo, depois que eles tinham saído, Jesus foi ao culto, foi para a Judéia. Chegando na Judéia, o mestre não pode ficar sem ensinar, né? E ele foi para o templo. E lá ele ensinava o povo, né? Então, houve várias momentos assim que o povo, ouvindo a palavra, alguns creram, muitos creram, outros nem tanto, e outros não creram nada, né? E aí, mas os judeus queriam pegar Jesus numa armadilha, né? Porque eles estavam querendo matá-lo e, de certa forma, queriam que Jesus caísse em contradição em alguma situação. Então, no início do capítulo 8, eles levam a Jesus a mulher adúltera, né? E tem todo aquele episódio que a gente conhece, que vocês conhecem, que Jesus diga: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Então, mas Jesus está ali no templo, ele está fazendo um discurso, mas ele também está mostrando a tua missão, a missão que ele veio fazer no mundo, né? Do versículo 12 ao 59, Jesus faz esse discurso.
né? E então, no versículo 32, ele diz para aqueles judeus que o conheciam, que creram nele, né? Essa verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Jesus disse essas palavras para aqueles judeus que tinham crido nele, né? Então, mas por que Jesus disse isso para aquelas pessoas que haviam crido nele? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo aqui 3 palavras muito reais nas nossas vidas. Jesus está falando de conhecimento, Jesus está falando de verdade e de liberdade. Né? O mundo moderno de hoje, as pessoas têm feito uma grande confusão entre liberdade e escravidão, entre o que é lícito e o que é ilícito, o que é certo e o que não é certo. Né? Para muitos, ser livre é fazer tudo aquilo que o mundo oferece. Né? E deixar de fazer tudo aquilo que não quer fazer. Né? Ele faz aquilo que quer e aquilo que não quer. Né? Mas Deus, Ele nos dá discernimento para a gente saber o que é certo e o que é errado. E esse saber vem através da sua palavra. E a palavra aqui, a verdade, é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo dá liberdade ao homem. Quando nós nos entregamos, quando nós vivemos um evangelho que completa o ser humano, ele tem a liberdade. Então nós só conseguiremos a liberdade através da palavra, e a palavra é Jesus Cristo. As pessoas esquecem de buscar o discernimento em Jesus Cristo. E isso tem levado muitas pessoas ao mundo do pecado. Né? E as pessoas têm mergulhado nas drogas, as pessoas têm mergulhado em tudo aquilo que faz o homem se afastar de Deus. Né? Tem levado as pessoas a um estado de depredação, de caráter. Né? Então, mas graças a Deus que existe, né? para essa situação, um escape, um caminho, que é Jesus Cristo. Ele tem poder para libertar, ele tem poder para dar saúde física, mental, para transformar o ser humano. Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Né? Ele venceu para que nós vençamos. Né? E ele ressuscitou e um dia todos nós que morremos em Cristo também ressuscitaremos com ele e viveremos com ele na glória eterna. Né? Como eu disse, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quando permanecemos na verdade, aprendemos mais da Bíblia e colocamos seus ensinamentos em prática. Passamos a conhecer a verdade de Jesus torna parte da nossa vida e influencia as nossas ações e atitudes. Essa declaração, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, significa que somente a verdade em Cristo liberta o pecador. A salvação do ser humano só é possível quando o Evangelho, como eu já disse, toma conta completamente do ser humano. Né? Jesus não mostra a verdade com objetivo ilusório e intangível. Né? Ele diz, conhecereis a verdade. E podemos conhecer a verdade hoje do mesmo jeito que o povo de Bereia conhecia a verdade. O que o povo fazia? Eles iam lá na palavra e via se aquilo que estava sendo dito era verdade. Né? E em Atos 17:11, podemos distinguir o certo do errado. Paulo instruiu os primeiros Tessalonicenses, em 5:21-22, julgai todas as causas, retende o que é bom, abstende de vós de toda forma do mal. Em Salmo 19, 105, diz também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em Hebreus 10:26, o escritor fala das pessoas que tinham recebido o pleno conhecimento da verdade. João falou com as pessoas que receberam esse conhecimento. E Paulo condenou também aqueles que estão sempre aprendendo, mas que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3:7. Por que receberam tão severa crítica? Quando Paulo está dizendo isso, né? Porque fracassaram em aprender a verdade. Existindo assim a palavra de Deus. Eles não compreenderam a verdade porque assim não a queriam. 2 Timóteo 3:8. Nós podemos saber a verdade que liberta. Então, há aí alguns fatos, alguns versículos que o que é a verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade. Os humanos podem andar em dúvida e incertezas. Mas Jesus é inequívoco, cristalino. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada como certo e absoluta. Não há dúvida. Por isso podemos crer fielmente em Cristo. Porque a sua palavra é certa e absoluta. Ele não falou sobre a verdade. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando de uma coisa abstrata, resultante de um pensamento humano, meditação, de uma lógica ou de um debate. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer
que as pessoas escolheriam acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustarem à nossa situação. Ele não aprova distorções ou modificação das Escrituras para que se ajustem aos nossos caprichos. Aprender de Jesus é aprender da verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus. E qual é a verdade que conhecemos? Essa pergunta tem muitas respostas possíveis. Mas a forma mais sintética de expressar é aquela que nos traz Jesus e nos mostra os verdadeiros valores da vida. A verdade que nos traz Jesus permite estabelecer corretamente as nossas escalas de valores. É na sua verdade onde vemos quais são as coisas que têm importância e as que necessitam delas. Mas o ser humano pode aceitar ou rejeitar essa verdade. Não é mesmo? Jesus não obriga ninguém a aceitar. Ele vem para nós né? Está ali, mas ele não diz, vem para mim, no sentido assim, obrigando a pessoa a vir a ele. Né? Porque nós temos a liberdade de aceitar ou não. Mas quando nós decidimos, né, como responder a essa verdade, a palavra no Salmo 119, 89 diz, né? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra do Senhor já estava com ele quando o mundo foi feito. Jesus é a palavra, então a palavra já estava no céu e veio a nós. Agora, podemos aceitá-la ou rejeitá-la. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade, ela é valorizada universalmente. Inúmeras pessoas têm sacrificado suas vidas esforçando para assegurarem a sua própria liberdade política ou física. Né? A liberdade é a condição mais desejada pelo ser humano. Eles buscam a liberdade por toda a sua vida. O ser humano tem esse, né? Ele caminha, o que estão distante de Deus está sempre buscando essa liberdade. Porque quem encontrou Jesus já tem a liberdade. As nações do mundo, o encarceramento é considerado como uma severa punição para aqueles que violam a lei. Mas Jesus, em João 8,32, oferece essa liberdade
muito significativa. Nossos pecados nos levam a consequências espirituais e mortais. Eterna separação do Deus Altíssimo. Jesus se ofereceu para nos libertar dos nossos pecados e da nossa rebelião contra Deus. Paulo nos lembrou desse benefício do Evangelho em Romanos 1,16. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus escolheu o uso da sua palavra, que é a verdadeira mensagem da Bíblia, para salvar-nos de nossos pecados. O Senhor nos liberta do temor, o Senhor nos liberta do nosso eu, o Senhor nos liberta dos outros, o Senhor nos liberta dos nossos pecados. Deus, como eu já disse, contudo, não nos força a sermos libertos. Mas muitas pessoas são enganadas por Satanás. Seus falsos mestres, né? Para que nós não possamos discernir a liberdade do aprisionamento. Né? Veja lá em 2 Pedro 2, 17 e 22. Vamos ler? Segundo Pedro, né? 17, 22. Esses são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodam os que com as concupiscências da carne e com as dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Porque, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. É uma coisa muito forte, não é? Quando a gente lê esses versículos,
É uma coisa muito forte, né? Porque aqui está falando de pessoas. é, é, Será que era só naquele tempo que existia essas pessoas? Né? Parece que a gente está falando, sim, dos nossos dias. Né? Muitas pessoas têm se desviado, conheceram a palavra, se desviaram da palavra, né? E o estado dessa pessoa é pior do que o antes. Né? São pessoas que são enganadas, são pessoas que estão na palavra, mas que o diabo engodam, mente, né? Levam cativas novamente. Mas isso é a fraqueza do conhecimento da palavra de Deus. Porque quem realmente é liberto não se deixa ser levado assim. Aqui é muito sério, né? Eu acho que a gente tem, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que buscar essa reflexão, né? Como eu estou? Como está a minha vida? Como eu estou vivendo? Como é que eu estou vendo o mundo hoje? Né? Porque quando nós nos desviamos de Deus, nós vamos ficar muito pior do que antes de ter conhecido a palavra. Né? Aqui diz assim que quem seria até melhor que pendurasse uma pedra no pescoço e fosse para o fundo das águas, né? Lá em Mateus 13:15, Jesus usou as palavras do profeta Isaías, né? Para falar exatamente, mais ou menos, desse versículo que nós lemos um pouco antes. Ele diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam e sejam curados por mim. Né? Quando nós aprendemos e obedecemos às verdades reveladas na palavra de Deus, podemos estar certos da nossa salvação. João nos falou do nosso relacionamento com Deus quando ele disse: e nisto sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Mas aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas Deus nos providenciou a confiança, a segurança para estarmos aptos a conhecer a verdade. O mesmo Deus que nos criou e nos deu a habilidade de continuar, de comunicar, tem também a habilidade de transmitir a sua vontade para conosco através da sua palavra, de modo que possamos entendê-la. Devemos humildemente aceitar a responsabilidade de estudar, entender e obedecer à sua revelação. E para terminar, no mundo desordenado, pela dúvida, pela confusão religiosa, nós podemos achar esperança somente na palavra de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já está liberto em Cristo?
Amém. Senhor, nós